Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caos. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Olá, eu sou o Doni, técnico do Departamento de Terapia Ocupacional e faço parte da direção do Sintufscar. Estarei com vocês em todas as edições desta temporada. Olá, nós estamos aqui hoje para debater uma questão que ficou muito marcada na UFSCar, que foi a condenação de 7 alunos ligados ao movimento estudantil que participaram de uma ocupação na reitoria em 2018 por conta de um protesto contra o reajuste dos preços do RU. Naquela oportunidade, os alunos tentaram, de todas as formas, abrir um diálogo com a administração da UFSCar, que na oportunidade era a professora Wanda Hoffmann. Não sendo possível esse diálogo, a recusa por parte da administração, esses alunos, então, decididos no movimento estudantil, ocupou a reitoria da UFSCar. Isso resultou numa perseguição que, pela primeira vez na história da UFSCar, a Polícia Federal interviu, a Polícia Civil, e depois, naturalmente, foi para o âmbito federal. Interviu, desocupando a reitoria e qualificando esses alunos que ali estavam para um processo que, posteriormente, resultou na condenação desses alunos. Essa situação se perdeu até hoje. Na verdade, muito recentemente, saiu a sentença de segunda instância que mantém a condenação, já que os advogados recorreram da decisão da justiça que os condenava. No entanto, em segunda instância, essa condenação foi mantida pelo Tribunal Superior de Segunda Instância. Nós estamos aqui hoje com o Eduardo Rezende, que na oportunidade era diretor do DCE, militante do Levante Popular da Juventude. Então, nós vamos conversar com o Eduardo, vamos conversar com a doutora Bibiana, que acompanha esse processo até hoje, essa ação, ela que faz todo o acompanhamento, para que não só a comunidade da própria UFSCar, mas que toda a cidade e todos os ouvintes possam ter uma clareza sobre esses acontecimentos, os seus desdobramentos e também os próximos passos. Nesse sentido, eu gostaria de conversar num primeiro momento com você, Eduardo, e te perguntar como é que você viu tudo isso, como que tem sido, você que mantém contato com os colegas e estudantes, como que vocês receberam essa condenação, e gostaria que, então, você discorresse um pouco sobre isso, para a gente deixar os ouvintes ao par de todos esses acontecimentos. Fique à vontade, Eduardo. Obrigado, Doni. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui presente nesse espaço do Sintufscar na rádio. Antes de falar, acho que é importante ressaltar que é muito importante, né, a gente ocupar todos os espaços possíveis para falar sobre a luta daqueles que defendem os direitos da classe trabalhadora, né? E acho que, nesse sentido, essa iniciativa do Sintufscar é muito importante,
E o convite do Cinto Fiscar para estarmos aqui também é muito importante, porque vai nessa mesma direção da gente reviver esse episódio que ocorreu na UFSCar e que está longe de acabar, né? Porque ele não vai acabar o pagamento dessa dívida, né, que a gente tem com a justiça, ou a injustiça, né, diante desse caso, mas vai reverberar na história do movimento estudantil brasileiro e na história da UFSCar para sempre, né? Acho que é um episódio que marca todas as nossas lutas do presente e do futuro. Acho que, eu falo por mim, mas eu com certeza consigo, na minha fala, trazer o pensamento dos outros 6 processados, né, desse caso da ocupação que foi criminalizada pela antiga gestão da reitoria da UFSCar, que a gente recebe com muita insatisfação, né, embora com nenhuma surpresa, o resultado da segunda instância, né. A gente está vivendo um momento que é muito difícil no nosso país, de muita criminalização, de muita perseguição à luta, né, daqueles que lutam pelos direitos que foram conquistados, com muita luta, né, do movimento estudantil, do movimento sindical, e esse desdobramento desse episódio de criminalização, ele mais uma vez mostra o caráter que impera, né, no Brasil contemporâneo, assim. Mas é claro, né, isso de forma alguma também nos coloca em comodidade, né, a gente fica muito insatisfeito, ao passo que isso também gera muita indignação, porque é um episódio que reflete uma postura muito autoritária por parte da antiga gestão da reitoria da UFSCar, é um episódio que retrata muita truculência na falta de diálogo, né, nas instâncias que deveriam acolher as demandas do movimento estudantil, é um episódio que retrata, enfim, falta de diálogo em muitos aspectos, inclusive de desrespeitos, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, às decisões dos conselhos e dos órgãos máximos de deliberação. Enfim, acho que, para um primeiro momento, né, acho que trazer um pouco disso, assim, como a gente recebe e como isso também está inserido, né, nesse momento que a gente tem vivido no nosso país. Eduardo, naquela ocasião, quando vocês fizeram esse movimento da ocupação, nós já colocamos aqui que a reitoria era dirigida por Wanda Hoffmann, que hoje, inclusive, dirige a Secretaria de Educação do município. E a Wanda, notadamente, ficou marcada por uma posição que era uma posição de defesa do projeto do projeto Futurice, que era um projeto, acho que apresentado pelo Weintraub, que era ministro da Educação, e que a universidade, a ciência no Brasil todo, os institutos de ciências, sabiam que esse projeto era exatamente a modificação do modelo de uma universidade pública, financiada e gratuita. E Wanda Hoffmann foi uma das poucas, eu arriscaria dizer que talvez única, reitora no Brasil que defendeu esse projeto, o que mostrava uma vinculação muito forte, ou muito próxima, melhor dizendo, dela com o governo federal de Jair Bolsonaro, o governo que, inclusive, ainda está à frente do poder no país. Você acha que esse movimento que ela faz de não diálogo e também do uso da força, né, quando ela chama a polícia, você acha que isso tem uma relação direta com essa vinculação ideológica com o governo? Massa, Doni. Eu fui diretor do DCE em 3 dos 4 anos de gestão da Wanda, né? Eu estava na gestão do DCE quando a Wanda assumiu a reitoria e estive na gestão do DCE quando a Wanda saiu da reitoria. E no primeiro ano de gestão, havia abertura para diálogo, né? Era um momento em que a gente conseguia ter alguns avanços no movimento estudantil, algumas pautas que o movimento estudantil colocava, né, eram ouvidas, algumas delas eram encaminhadas, eram materializadas dentro da universidade, nos 4 campi, e a partir do segundo ano a gente foi notando, né, uma ausência de diálogo.
E aí eu trago esse ponto porque eu acho que ele dialoga muito, né, com também o momento em que a gente foi vivendo no país a partir disso, né. A gestão da Wanda coincide com o golpe, coincide com os efeitos do golpe, coincide com o governo Bolsonaro, e conforme o governo Bolsonaro assume e vai colocando, né, em pauta suas propostas de educação, suas formas, né, de fazer a política no dia a dia, a gente foi notando esses efeitos também para dentro da UFSCar, né? Tanto de forma direta, com a falta de investimento do próprio governo, como de forma indireta no alinhamento que a reitoria da UFSCar foi tomando com esse governo, né? Nesse caso, e é interessante você falar do projeto Futurice, porque a Wanda foi a primeira reitora, né, do Brasil que se manifestou com relação favorável, e inclusive gerando muita revolta de outras instituições que acharam vergonhoso uma universidade federal apoiar um projeto que desmonta, né, o ensino superior público. Não é sem importância, né? Isso está muito alinhado com a postura que ela tomou à frente. Nesse caso em específico, né, da ocupação da reitoria, ela se deu por conta do aumento do preço do RU. E eu avalio que foram 3 momentos, né, com relação a essa novela, né? Ela teve 3 momentos dentro da universidade. Num primeiro momento, em que a gente tinha tentativas de diálogo com a instituição, faltando não aumento do preço do RU, e o valor, né, aumentou em mais de 120% do valor, era R$ 1,80 e passou, se não me engano, para R$ 4,50 na proposta da reitoria, e o que a reitoria alegava é que deveria ter o aumento do preço, porque a universidade não tinha dinheiro para manter o restaurante universitário funcionando, então, ao invés de buscar emenda parlamentar, ao invés de buscar pressionar o governo para haver mais investimento, a forma com que ela tinha, né, para manter o restaurante era cobrar mais dos estudantes, gerando, enfim, né, diversas questões, porque isso impacta diretamente no orçamento das famílias, impacta diretamente na permanência estudantil, na qualidade de vida, na qualidade, inclusive, de produção acadêmica dos estudantes. Mas, nesse primeiro momento, né, houve uma grande ausência de diálogo. O movimento estudantil tentando ter diálogo e não conseguindo. Num segundo momento, houve um recrudescimento da instituição. E eu avalio que é nesse momento em que a ocupação se deu. Que a gente tenta, de todas as formas, abrir diálogo com manifestações acontecendo dentro da universidade, e a antiga gestão, né, com a Wanda à frente, barra todas essas formas de diálogo, fecha os conselhos universitários, faz conselhos universitários de porta fechada, e, para além disso, começa a não receber o DCE para negociar a questão do aumento do preço da RU. Isso é muito importante, porque isso é o que vai mobilizar os estudantes depois para fazer manifestações dentro do campus, né, contra o aumento do preço e tal. Chegou um momento em que era inviável, o preço da RU já estava sendo colocado, né, já estava na nossa realidade, os estudantes estavam indignados e ocuparam a reitoria. E aí eu avalio que esse é o momento, né, de maior recrudescimento, já indo para um terceiro momento, que é o de criminalização. A ocupação aconteceu, né, foram 2 dias, e no terceiro dia, se não me engano, a reitoria vem com a proposta de criminalização, né, criminalizando 7 estudantes de início, né, com processo civil, e um processo civil por danos materiais à instituição, e depois criminalizando outras 2 estudantes com processo judicial por falso testemunho. E isso é muito grave, porque isso foi num contexto, né, em que muitas universidades estavam sofrendo intervenção do governo federal em seus processos eleitorais internos. Ao passo em que também estavam sofrendo com os ataques econômicos do governo Bolsonaro, né, com os cortes, e os ataques ideológicos, ao dizer, né, que na universidade, enfim, né, tudo que a gente acompanhou nos últimos anos, todas as mentiras, né, e desmoralizações com relação às universidades públicas do nosso país. Então, assim, eu acho que esse episódio ele é muito emblemático, porque ele demonstra o avanço do conservadorismo da gestão Wanda para dentro da instituição, né? Que não se findou na nossa criminalização, né? Isso é importante dizer, e também não começou ali, né? Com o movimento estudantil foi ali, mas houve também outras formas, né, de criminalização dessa gestão da reitoria da UFSCar, com relação a eventos que aconteciam na universidade, com relação à presença de movimentos sociais ocupando a universidade que é pública, né, e muitas outras coisas. E hoje a gente vê os efeitos disso, né, Dani, você trouxe
que a Wanda hoje está à frente da Secretaria de Educação aqui em São Carlos, né? Hoje a gente vê os efeitos disso com servidores públicos do município, né? Que gerou uma onda de insatisfação também. Os servidores públicos foram para as ruas recentemente, pautando, né, uma mudança na forma de gestão dessa mesma pessoa, né, que antes estava na reitoria da UFSCar e hoje é secretária da Educação, que conseguiu devolver dinheiro da educação no momento em que falta dinheiro para as escolas, né? Conseguiu devolver dinheiro para o Ministério da Educação no momento em que os professores têm que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar material para poder dar aula, no momento que as escolas estão caindo aos pedaços, né? Então, assim, acho que é importante a gente dizer, né, que isso tem um nome, mas também não desatrelar que isso também está ligado a um projeto, né? Que é um projeto de desmonte da educação. Odu, a reitoria também, naquela oportunidade, não só não cumpriu a decisão do Conselho, como também impedia a entrada dos alunos no ambiente do Conselho para esse debate. Isso também foi algo que inaugurou uma ação histórica na universidade, porque a primeira ação histórica da universidade é que nunca se utilizou de polícia para tratar do movimento, como foi feito agora, inclusive resultando na condenação de vocês. Mas também impedir a participação nos espaços da universidade também está nesse bojo. Como que você viu isso? Sim, é verdade. Houve dois momentos, né, com relação a isso, das decisões que envolviam diretamente a permanência dos estudantes serem tomadas sem os estudantes poderem falar, né? No primeiro momento, quando as reuniões aconteciam normalmente e as falas não eram liberadas para as entidades que representam os estudantes, a gente está falando do DCE, Diretório Central dos Estudantes da Graduação, e a APG, que é a Associação de Pós-Graduandos, que não podiam fazer fala nos conselhos, né, e tinham que pedir fala para os conselheiros, que poderiam ou não poder passar essas falas. E num segundo momento de ainda maior fechamento, né, podemos usar esse termo, quando os conselhos foram feitos de portas fechadas, né, tinha uma lista na porta do auditório e só entravam os conselheiros para poder decidir. E isso é muito interessante, assim, né, da gente olhar e pensar que isso é contra tudo que a gente concebe por democracia, né? A gente, quando fala, por exemplo, das leis que impactam diretamente nas nossas vidas, e o povo não poder entrar numa Câmara de Vereadores, o povo não poder entrar na Câmara dos Deputados, o povo não poder entrar na Assembleia Legislativa, a gente considera isso um absurdo, né? Então, a gente também tem que considerar um absurdo os estudantes não poderem entrar num auditório que está debatendo e votando diretamente com relação à própria possibilidade dos estudantes estarem na universidade, né? E foi muito grave naquele momento em que o auditório ficava com as portas fechadas e, vez ou outra, tinha um telão do lado de fora que a gente podia acompanhar. Quando não tinha, a gente ficava se conversando, né, comunicando com os conselheiros por mensagem, e quando tinha, a gente acompanhava por telão, de uma forma muito distante, né, de uma forma nada democrática. Quando isso acontecia, né, e tinha seguranças na porta, a gente viu que o cenário já estava dificultando ainda mais para a atuação do movimento estudantil, né, e que grandes retrocessos viriam, né, porque a gente sabe que quando os nossos inimigos decidem coisas que dizem respeito às nossas vidas, de portas abertas, a coisa já é difícil, quando as portas estão fechadas, é porque o que vem pela frente é muito mais sério, né. E foi o que aconteceu. O aumento do RU se deu logo após esse cenário, né, se concretizou, e imediatamente depois da ocupação houve reversão, né, porque de repente a universidade não precisava mais do dinheiro que viria a ser economizado com o aumento do preço do RU, né. E isso é impressionante, assim, né, porque a gente vê que ao passo em que foi a luta dos estudantes que moveu o não aumento depois do aumento, foi também a criminalização dos estudantes que causou tudo isso, né? Que não precisava ser assim, né? Porque isso só foi possível porque não houve diálogo. Melhor, só aconteceu porque não houve diálogo, né? Eu gostaria agora, nesse momento, de fazer uma pergunta para a doutora Bibiana, que acompanha esse processo, está par e passo com as decisões da Justiça. Uma questão, doutora. A primeira é que
é que o Conselho Universitário, quando começou a debater a criminalização desses alunos, né, o processo, né, a condenação, melhor dizendo, dentro do Conselho abriu-se um debate de pedir para a administração que fizesse esforços no sentido de travar, ou seja, de paralisar esse processo, já que a própria instituição reconhecia, e reconhece até hoje, que era um direito legítimo desses alunos de fazer aquele movimento, não só pela falta de diálogo, mas como uma tradição que é muito peculiar do movimento estudantil, não só da UFSCar, mas de todo o Brasil, onde os alunos, naturalmente, usam os seus meios de luta para poder fazer suas reivindicações. Bom, o Conselho Universitário, então, aprovou que isso ia fazer a sugestão à PJ UFSCar que esse processo pudesse ter seu fim ali, inclusive numa possível renúncia da denúncia. A Procuradoria Jurídica da UFSCar não só não cessa o processo, como ela entra com pedido de ressarcimento de danos por danos ao patrimônio, né? Acho que é esse o termo que se utilizou ali. Aí eu te pergunto, primeiro, esse não cumprimento por parte da administração da UFSCar da decisão do seu Conselho Superior, que é o Conselho Universitário. Segundo, você vê que esse movimento que a Wanda e toda a sua administração fez nessa perseguição é um precedente que pode ser utilizado recorrentemente agora? Abre-se um caminho para isso? Obrigado, Doni. Eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando o Cinto UFSCar pelo programa, né, por trazer esse tema tão relevante. Eu acho muito importante a gente discutir sobre todos os acontecimentos da universidade e falar sobre a trajetória desses alunos, né, e a judicialização de um processo de livre manifestação é tão importante quanto debater outros temas que a gente ainda vai apreciar aqui nesse programa de rádio. Você trouxe perguntas muito interessantes, né, e elas são basicamente a parte principal da nossa defesa nesse processo, né, um processo judicial que se iniciou com uma ação de reintegração de posse e um pedido de indenização por danos materiais, né, feito aí pela Procuradoria Jurídica dentro dos seus limites de atuação. Então, a gente pode compreender que essa ação ela foi pautada pela legalidade, porém, os fatos, né, que foram narrados aí nessa inicial de reintegração de posse, eles são controversos, né? Essa ação de reintegração de posse, ela narra que a manifestação, que foi uma manifestação pacífica e legítima, ela não aconteceu dessa maneira, né? Então, os alunos ocuparam o prédio da reitoria de uma forma pacífica, onde nenhum servidor e nenhuma outra pessoa, tanto aluno quanto outro munícipe, foi impedido de adentrar o prédio, né, seja lá para o que for, mas os alunos estavam ali manifestando legitimamente o direito e reivindicando, né, um direito que é totalmente legítimo. Então, quando a gente tem uma ação de reintegração de posse que traz no seu bojo um pedido de ressarcimento de danos morais avaliados em R$50 mil na época, né, que hoje em dia essa condenação tem aí a incidência de juros e correção monetária pela tabela do Tribunal Regional Federal, nós temos um problema grande, porque nós estamos falando de alunos de uma universidade pública federal que são hipossuficientes financeiramente e que não cometeram, de fato, nenhum crime, né? Ao criminalizar um direito à manifestação, a gente caminha aí para uma seara muito perigosa, que a gente já viveu tempos muito sombrios, né? Quando se fala de criminalização de manifestação legítima de direito. A deliberação do Conselho Universitário, que não foi respeitada, né, a gente cai no âmbito de um descumprimento de normativas administrativas. Então, dentro da universidade, através da autonomia universitária, que é um conceito e um preceito estabelecido na Constituição Federal, a universidade escolhe o Conselho Universitário como órgão de deliberação máxima administrativamente. E quando a Procuradoria e a gestão da época
decidem não cumprir essa decisão que foi tomada no Conselho, ela descumpre uma série de direitos administrativos e direitos constitucionais que foram previamente estabelecidos. A decisão, né, desse processo, ela tem uma via muito perigosa, porque a decisão, além de condenar os alunos que não foram os responsáveis, porque essa manifestação foi uma manifestação coletiva, e eu acho sempre importante frisar isso, né? Quando a gente tem uma manifestação coletiva, não existem responsáveis. Ela parte aí da vontade do povo, e não necessariamente 7 pessoas são responsáveis por tudo que aconteceu ali, né? Na época, acho que depois o Eduardo pode até complementar, tinham no mínimo 50 alunos ocupando a reitoria, entre outras pessoas. Então, não foi algo específico e pessoal de 7 alunos. Mas a decisão, além da condenação e do pedido de reintegração de posse, ela também prevê que não podem existir manifestações dentro da universidade. Esse é um trechinho final da sentença de primeira instância, mas é um trecho extremamente importante, porque prevê uma multa diária de R$5.000, caso existam qualquer manifestação parecida dentro da Universidade Federal de São Carlos. Então, esse trecho, ele é perigoso e nos leva, assim, né, a ter um futuro temeroso. Quando a gente tem uma decisão judicial que transita em julgado e que tem aí a sua veiculação dentro do Poder Judiciário, nós criamos uma jurisprudência. Isso quer dizer o quê? Que dentro de outros processos judiciais, tanto aqui em São Carlos quanto em outros locais do Brasil, qualquer juiz pode se valer dessa decisão para tentar impedir uma manifestação legítima, seja de um aluno numa universidade, seja de trabalhadores nos seus postos de trabalho. Então, esse ponto, né, além da condenação que a gente considera aí que não tem comprovação suficiente para ser monetarizado, né, os alunos não deveriam ser 7 alunos serem responsabilizados financeiramente por isso, a gente tem esse trechinho, né, essa linha dentro da sentença que é muito perigoso, que impede, então, manifestações futuras. Obviamente que, existindo novas gestões dentro da universidade, a gente pode ter uma interpretação diferente disso, mas a gente cria um precedente judicial perigoso e que pode trazer base para outros processos, pois contraria a Constituição Federal. O direito à livre manifestação, ele é previsto na nossa Carta Magna, né, que é a nossa norma máxima aqui dentro do direito brasileiro, em 2 momentos, tanto na seção de direitos fundamentais, lá no famoso artigo 5º, quanto no artigo 220, onde a gente tem, então, a manifestação do pensamento, expressão de informação sobre qualquer forma, veículo ou processo, né, pode ser qualquer processo, a manifestação do pensamento ela é livre, ela não pode ter nenhuma restrição. Então, essa é uma cláusula da nossa Constituição Federal que tem, obviamente, margem para interpretação e que deve ser respeitada. Além do que, o direito a ocupar um lugar, ele é um direito também previsto na Constituição, e desde que essa ocupação ocorra de forma mansa e pacífica, ele deve perdurar, né? A reintegração de posse, ela só acontece quando essa ocupação ela acontece de forma violenta ou de forma que causa um dano a outrem, e que não foi o caso desse acontecimento aí, né? Foi uma manifestação pacífica, legítima, e eu acho muito importante a gente sempre veicular dessa forma, porque nós estamos falando aqui de garantias de direitos, e estamos falando também de um ambiente de uma universidade pública, que é onde estamos formando cidadãos, estamos formando pessoas para atuar, para votar esse ano, por exemplo, que nós temos eleições, né? A gente vem aí de uma campanha para que os jovens tirem seu título de eleitor, e esses jovens agora estão ingressando, vão ingressar na universidade em breve. Então, a gente tem sempre que se pautar no nosso direito constitucional, na nossa Constituição Federal, que ainda democraticamente prevalece dentro do ordenamento jurídico do Brasil. Obrigado, doutora Bibiana. Eu estou aqui usando essa formalidade com você, mas quero também dizer para todos que você é a Bibiana para nós, que não só é a nossa assessora jurídica do sindicato, mas é uma pessoa ligada diretamente aos movimentos do campo, da cidade, mas eu acabo dando essa formalidade, diria muito francamente, pelo respeito que tenho, não só pelo seu trabalho, mas pela sua pessoa. Te pergunto, para encerrar, como que está essa ação hoje, esse processo hoje? Qual é a situação exata, inclusive do ponto de vista do valor da multa?
Obrigada, Doni. Gostaria de agradecer aí pela oportunidade de participação. E o processo atualmente, né, o nosso recurso em segunda instância no Tribunal Regional Federal da Terceira Região transitou em julgado, agora no dia 15 de março desse ano, né, de 2022. Então, existe uma manutenção da sentença de primeira instância, a qual condena os 7 alunos a pagarem essa multa, digamos assim, né, por se manifestarem legitimamente, mas dentro do processo a gente tem, então, uma condenação por danos materiais no valor de R$50 mil, mais a correção monetária, e agora a gente aguarda a fase de cumprimento de sentença, que é quando a União, através da Procuradoria Jurídica, passa a executar essa sentença, né, cobrando este valor dos alunos e também solicitando que esse valor seja depositado nos cofres do erário público novamente. Obrigado, doutora Bibiana. Eu queria já estender essa pergunta para o Du, no sentido não só de você poder continuar fazendo aí, passando as suas impressões, Du, mas também dizer como que está entre vocês, né, que são os condenados, em relação a como pagar essa dívida e se existe alguma outra campanha. Fique à vontade, Du. Massa, Doni. Bem, a gente lançou uma campanha, né, os 7 condenados, antes 7 processados e agora condenados de fato, né, lançamos uma campanha de arrecadação financeira junto ao DCE, né, o Diretório Central dos Estudantes da UFSCar, e agora também tem rolado uma campanha financeira de solidariedade dos 2 sindicatos da UFSCar, né, a do UFSCar, que é a entidade que representa os docentes, e o Sintufiscar, que representa os servidores técnico-administrativos, que são campanhas muito importantes, né? Acho que mais do que expressa, né, a solidariedade com a nossa causa com relação a compreenderem, né, as 2 gestões dessas 2 entidades importantíssimas, compreenderem que houve uma injustiça e que nós fomos condenados por algo que não faz sentido algum, né? Quem deve ser condenado é quem devolve dinheiro público sem investir na onde deve ser investido. Quem deve ser condenado é quem desrespeita, né, as normas que regem as nossas instituições. Quem deve ser condenado são as pessoas que são autoritárias nos espaços de decisão política e que passam em cima, né, dos regulamentos. Mas, enfim, são campanhas que mais do que demonstram, né, solidariedade com as pessoas que foram condenadas injustamente, estudantes naquele momento de graduação, e hoje cada um, né, seguindo sua vida. Nenhum dos 7 hoje tem vínculo mais com a graduação da UFSCar, né? Isso já mostra que o tempo vai passando e que a gente não pode esquecer que esse caso existiu, né? E acho que esse é a segunda dimensão, assim, dessa campanha de solidariedade, né? Que é uma solidariedade com a própria universidade, né? Com as gerações futuras e presentes que estão chegando agora e que vão chegar depois, como a Bibiana acrescentou, né? Isso abre um precedente enorme para as lutas que vão acontecer dentro da UFSCar. E fora da UFSCar também, né, em outras instituições públicas. E aí eu até coloco, assim, né, a importância da gente estar falando sobre isso aqui, porque se a gente está falando, né, de uma luta que aconteceu com uma pauta muito específica, que era o aumento, contra o aumento do preço do RU, a gente está falando também da defesa da universidade pública, da defesa da manifestação nos espaços de decisão e nos espaços, né, de circulação, enfim, das pessoas. A gente está falando de defesa da democracia, estamos falando de muitas coisas quando a gente olha para esse episódio específico da história da UFSCar, né? A UFSCar foi conhecida por abrir as portas, né? Uma das primeiras instituições públicas que abriu as portas por cotas, que abriu as cotas por reservas de vagas, que foi pioneira, né, em ações de políticas de permanência estudantil, e a gente vê hoje esse cenário, né, colocado para essa mesma UFSCar, né? Acho que é algo que a gente nunca pode esquecer, assim. É algo que deve sempre estar vivo na nossa memória, e honrar mesmo, né, todo mundo que, com o tempo, foi construindo a possibilidade da gente ter uma universidade plural, uma universidade democrática, muitos que na ditadura tombaram, né, esse não é o cenário de hoje, mas a gente vê hoje
o momento de criminalização, né? Que essa história nunca se repita e que a gente possa aprender com ela, né? E com também as resistências que surgem a partir dela, com a solidariedade das outras categorias e da sociedade que está externa à universidade, né? A universidade pública só tem sentido porque ela é pública, né? Isso quer dizer que é uma via de mão dupla das pessoas que entram na universidade, né? Porque ela é pública, e do que a gente produz que vai para fora. E a luta específica do aumento da luta contra o aumento do preço do RU está inserida no meio disso, né? É a luta por permanência estudantil e a luta pela possibilidade da gente estar ali para produzir conhecimento que vai voltar para a sociedade depois, né? Obrigado, Du. Obrigado, doutora Bibiana, por essa participação. Dizer que o Papo TA vai estar sempre aberto para vocês quando, né, quiserem, mais uma vez, atualizar as notícias dessa situação. Queria dizer para os ouvintes duas questões. A primeira é que nós, enquanto sindicato, temos uma deliberação de assembleia, que inclusive foi o momento quando a doutora Bibiana ficou à disposição dos alunos de vocês. Isso é uma decisão debatida em nossa assembleia, o que se traduz também na continuidade de campanha de solidariedade. E queria dizer para todos os ouvintes que, se quiserem falar com a gente sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, podem entrar em contato através dos canais do sindicato, que nós vamos estar divulgando ao final, para que a gente tenha a oportunidade de conversar com todos e todas sobre todos os temas que envolvem não só as questões sindicais, mas as questões políticas da universidade. Du, eu mais uma vez agradeço a sua participação e fique à vontade aí para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, Doni, que o Sinto Fiscar concede a nós, né? Eu falo aqui em nome de outras 6 pessoas que também foram condenadas injustamente, e outras 2 que também foram condenadas, né, mas que não se somam nesse processo civil, mas num processo judicial, que está no mesmo campo, né, nessa mesma seara, com relação à luta contra o aumento do preço do RU. E agradeço ao Sinto Fiscar, enfim, né, por ter acompanhado todo esse processo, né. O Sinto Fiscar tem um peso muito importante nas lutas que a UFSCar teve no último período, né. E eu acompanhei eu entrei na universidade em 2015, e desde 2015, né, até o momento em que eu me formei, em 2020, a gente acompanhou muitas coisas da conjuntura, né? A gente teve golpe, a gente teve governo Temer, a gente teve corte na educação, teve governo Bolsonaro, teve a gestão Wanda, mas teve também, né, a possibilidade de uma gestão que defende a democracia, que defende a universidade pública nesse último período. A gente teve muitas lutas em defesa da educação travadas em coletivo, né, dentro da universidade, e o Sinto Fiscar sempre teve um papel muito decisivo e muito central em todas essas lutas, né. Eu acrescento que aprendi muita coisa na universidade, né, mas acho que foi a luta no movimento estudantil que me ensinou grande parte dessas coisas. E eu acho que são as lutas, né, que movimentam a gente a seguir adiante, né, não só como cidadãos, mas também como responsáveis pelo futuro da universidade pública, né? Esse episódio é muito emblemático, a gente não pode esquecer dele, né? E essa iniciativa do Sinto Fiscar de trazer os 7 estudantes para conversarem aqui hoje é muito importante, porque ela marca também mais uma data, né? Esse episódio que aconteceu em 2018 e que pode vir a se repetir se a gente não estiver atento e vigilante ao destino da universidade pública. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintofiscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sinto Fiscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.